Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe Bebê e a gente vai começar o programa de hoje falando sobre puberdade precoce. Com ela, a nossa endocrinologista pediatra. Bem-vinda novamente, doutora Jéssica. Obrigada. Então, conta para nós um pouquinho sobre esse assunto, para a gente começar a entender. A puberdade, ela começa em que idade? Para a gente conseguir compreender quando ela é precoce. Então, o normal da puberdade é iniciar após os 8 anos na menina e após os 9 anos no menino. Então, uma puberdade que inicia antes disso é considerada precoce. E o que é a puberdade? Aquele momento de hormônios, enfim, explica para nós, para a gente conseguir compreender primeiramente o que é a puberdade. Então, a puberdade é um momento de transição da infância para a vida adulta, e isso acontece tanto fisicamente quanto psicologicamente. As mudanças físicas, ocorre uma transição da imaturidade para a maturidade sexual. Os primeiros sinais que a gente percebe, no caso da menina, é o broto mamário, que é o surgimento da mama, e nos meninos é um sinal um pouquinho mais difícil de perceber, que é o aumento do testículo. Então, depois disso, a gente tem todo o decorrer desse processo de puberdade que vai tornar a criança madura sexualmente. Entendi. E daí, assim, quando ela acontece precocemente, o que a gente tem que fazer? O primeiro passo é sempre ter o acompanhamento, até mesmo pelo pediatra, pelos pais, para realmente observar se tem algum sinal de puberdade precoce. Então, o surgimento das mamas, o aumento dos testículos, além disso a gente percebe odor axilar precoce, acne, oleosidade ou pelinhos pubianos, pelinhos axilares. Todos esses são sinais de puberdade precoce. E se eles forem percebidos pela própria família ou pelo pediatra que acompanha a criança, o ideal é que a criança seja avaliada pelo endocrinologista pediatra, porque ele será capaz de fazer o diagnóstico mais específico e, se necessário, o tratamento da puberdade precoce. Entendi. Então, a criança avaliada realmente nesse quadro de puberdade precoce. O que o endocrinologista vai fazer na vida dessa criança quase adulta agora? Então, o primeiro passo é que a gente precisa diferenciar se é uma puberdade precoce central, que alguns chamam de puberdade verdadeira, que é aquela que ocorre na ordem fisiológica, mas num momento muito precoce. Então, ela ocorre pela mesma ativação que ocorreria na puberdade normal, do hipotálamo, hipófise, que estimula os testículos e os ovários a produzir os hormônios sexuais, só que essa ativação acontece antes do tempo esperado. Tem um motivo? Tem alguns motivos. Nas meninas, a maioria dos casos é o que a gente chama de idiopática. A gente não identifica o motivo, mas hoje em dia a gente sabe que tem muitos genes envolvidos, muitas alterações genéticas, possivelmente fatores ambientais que desencadeiam essa puberdade precoce. Um dos motivos que está associado principalmente nas meninas é a obesidade, que pode acelerar o processo de puberdade. No caso dos meninos, esse é um assunto até mais alarmante, porque nos meninos a puberdade precoce tem mais associação com doenças, que podem ser até mesmo tumores dessa região do hipotálamo, hipófise, que desencadeiam a puberdade precoce. Mas também existe uma outra forma de puberdade, que a gente chama de puberdade precoce periférica, que não é pela ativação de todo esse eixo gonadal, e sim por ativação das gônadas ou da adrenal de outras glândulas. E nesse caso a gente não vai ver essa ordem que a gente esperaria de início pelas mamas ou pelos testículos. Fica tudo irregular. A gente pode ver, por exemplo, surgimento dos pelos antes do tempo. No caso das meninas, pela ação de hormônios masculinos, elas podem ter até alguns sinais de virilização, aumento do clítoris. No caso dos meninos também, aumento do pênis, sem que tenha havido um aumento do testículo antes. E essa é a ordem, primeiro o testículo, depois o pênis. Quando a gente vê que foi ao contrário, então a gente vê que não está na ordem. Exatamente, aí a gente pensa mais nas causas periféricas. E aí depois de fazer essa diferenciação, a gente pensa nos exames que a gente vai solicitar, que vão depender dessa suspeita, Sim. se é periférica ou central. E aí, de acordo com a causa, a gente tem um tratamento específico.
No caso da puberdade precoce periférica, os tratamentos são bem específicos de acordo com a causa. No caso da puberdade precoce central, se tiver, claro, algum tumor, alguma alteração estrutural, talvez seja necessária uma cirurgia, mas geralmente a gente usa uma medicação que vai bloquear essa puberdade, vai impedir a progressão da puberdade, vai regredir esses caracteres que surgiram, então vai diminuir o tamanho da mama, dos ovários, do útero, no caso dos meninos, o tamanho do testículo. Então a gente usa essa medicação para parar a progressão da puberdade. E depois, quando a criança chegar na idade correta, daí sim ela entrará na puberdade normalmente. Isso mesmo. Aí quando a gente percebe que ela atingiu uma idade normal para o início da puberdade, a gente suspende a medicação e a criança continua o processo de puberdade aí sim numa idade adequada. E aí ela vai tomar remédio por um período ou depende de como que vai reagir o organismo? Cada caso é um caso, a gente sabe disso. Então tem que ser avaliado e ver como que aquela pessoa vai reagir para ver se vai necessitar mais remédio, se para, se já está ok. É, isso mesmo. E uma coisa bem importante nessa questão de individualizar o tratamento é que muitos pais procuram um endocrinologista querendo bloquear uma puberdade que na verdade é normal, na intenção de querer o seu filho ou seja criança, exatamente, até os 18 anos. Eu acho que eu vou passar por essa situação, mas ainda bem que eu te conheço, que eu compreendi esse assunto e vou deixar minha filha, quando estiver na puberdade, viver a puberdade exatamente dela. Às vezes é falta de conhecimento, assim, medo, enfim, querer travar algo que é natural, né? Exatamente. Então, claro, se tem qualquer dúvida de que as coisas estão ocorrendo no ritmo normal, porque às vezes a puberdade surge numa idade considerada adequada, depois dos 8 na menina e depois dos 9 no menino, mas ela progride num ritmo muito acelerado. Se os pais perceberem isso, o ideal é realmente ter uma avaliação. Mas nem sempre vai ser necessário e muitas vezes não vai ser indicado o tratamento por quando a gente percebe que ela está ocorrendo de forma normal. Lógico. E aí, nesses casos, a gente não vai submeter a criança a um tratamento que tem efeitos colaterais, sem dúvida, que não é necessário. Entendi. E assim, uma criança que uma vez toma um remédio para dar uma bloqueada, ela produz normalmente lá na frente ou talvez ela precise de algum remédio para fazer com que volte a produzir? Ou entramos naquela situação de cada caso é um caso, depende? Geralmente isso ocorre de forma bem natural, até porque é uma criança que produzia até hormônios de forma acelerada antes. Exatamente. Então, assim que a gente para o bloqueio, ela retoma o ritmo normal. Geralmente a gente também não vê sinais de deficiência no futuro, uma preocupação que se tinha no início do uso dessas medicações é em relação à fertilidade, sim, mas não parece diminuída. Então, se indicada para os casos que realmente tem necessidade, não seguro, parece, é ok, não traz parece nenhuma... prejudicar, exatamente. Entendi. Nossa, que bacana, muito bom entender esse assunto e também ajudar as mães, porque agora ficou a dica da doutora, assim, deixa as crianças viverem as fases que elas precisam viver. Eu sei que é difícil, eu também sou mãe, mas a puberdade vem, ela chega, depois vem a vida adulta, a gente envelhece realmente e faz parte do ciclo da vida, né, doutora? Exatamente. Obrigada por dividir conosco tanto conhecimento e até o nosso próximo encontro. Obrigada. O ecocardiograma fetal é o exame de ultrassom do coração do bebezinho. O coração do bebezinho é avaliado dentro da barriga da mãe. É realizado com um aparelho de ecocardiograma, um aparelho de ultrassonografia. Pode ser realizado precoce ou mais tardio, sendo que tem uma idade gestacional adequada para a realização, que é entre 24 e 28 semanas. Mas pode ser feito antes, pode ser feito depois. Avalia a anatomia do coraçãozinho, formação, função do coraçãozinho do bebezinho ainda dentro da barriga da mãe. Hoje eu tô aqui com 3 pessoas maravilhosas. A Elô, bem-vinda. Obrigada. A Carol, a Vicky da Baby Boom, pra gente falar sobre um assunto muito interessante. Brinquedos e estímulos. Meninas, o que vocês pensam a respeito desse assunto e o que vocês trouxeram para depois a gente conferir com a nossa pedagoga se realmente incentiva, se é legal, porque a gente também pode falar do lúdico, enfim. Qual é a ideia de vocês para hoje?
Mari, hoje a gente trouxe algumas das nossas opções de brinquedos, que são brinquedos educativos. Eles são brinquedos que falam, que cantam, que ensinam frases e palavras, que também tocam música para estimular os sentidos do bebê. Então, alguns falam português, outros falam inglês e espanhol. E são formas também de trazer um vocabulário, até mesmo em outro idioma, para a rotina das crianças. Que bacana. Elô, você trabalha com criança, você tem seu espaço lá, tem vários brinquedos. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que ela falou, assim, se realmente esse tipo de brinquedo ajuda a aumentar vocabulário, a incentivar as crianças a se desenvolverem. Conta para nós o que você pensa a respeito. Perfeito, Mari. Então, na verdade, esses brinquedos é o que a gente conversou, né? Eu adoro essa possibilidade de um brinquedo estar trazendo um caminho, sendo um veículo, assim, um caminho para a gente poder estar interagindo com a criança. E nesses primeiros 3 anos de vida, a fase que a criança está muito voltada para estímulo sensorial, então percepção do som, né, do visual também, mas o tátil, então os brinquedos quando tem as argolinhas para eles fazerem os movimentos, a parte motora, alguns estimulam justamente fazer o caminhar, né, para a criança estar carregando, eles adoram carregar, né, então são brinquedos que sim, eu acho que o brinquedo ele pode vir muito como uma ferramenta para os pais que às vezes não sabem como está interagindo, ali está mostrando possibilidades, né? O som que está fazendo, as cores. Então, sim, isso é muito interessante. Os primeiros 3 anos de vida, a parte motora, a parte da linguagem, né? A parte sensorial seria o caminho que a gente tem que estar, onde é o estímulo necessário para aquela fase, né? Então, é perfeito, é um caminho muito legal para a gente estar ali do lado, interagindo, ser aquele momento com a criança e bem atento às necessidades dela. Que bacana. Vicky, vocês pensam nessa parte quando vocês escolhem os brinquedos? O que isso vai incentivar? O que vai ajudar na família? Quais são os critérios de vocês, assim, quando vocês pensam, vou comprar esse brinquedo para colocar lá no site para locação? Sem sombra de dúvidas, Mari, isso é uma das primeiras coisas que a gente pensa, além de toda a segurança e qualidade do brinquedo. A gente sempre pensa na família interagindo junta, né, junto dessa brincadeira. Então, o brinquedo também a gente pensa como uma ferramenta. O pai às vezes não sabe ensinar, como é que eu vou falar os números, as palavrinhas, acho que ele não vai entender, ou é muito pequeno. E o brinquedo, justamente nessa parte lúdica, ele vai fazendo essa introdução de maneira suave e a família consegue se reunir em torno disso. Então não fica aquela preocupação do pai tentar ser um professor, tentar montar uma aulinha, ensinar alguma coisa assim propriamente dita, tentar a criança ensinar. Fica com essa coisa mais natural e que todo mundo consegue junto, assim, numa suavidade, introduzir essas cores, os números, outros idiomas, uma riqueza de vocabulários pelos brinquedos que a gente escolhe. Então a gente sempre pensa em conciliar a brincadeira e o aprendizado. Que bacana, porque a gente fala muito nisso também, que quando a gente vai alugar um brinquedo diferente, é um momento para a família se reunir com aquela família e curtir aquele brinquedo. A gente tem 15 dias para aproveitar esse brinquedo, vamos sentar e vamos curtir. Então isso é muito interessante, assim, mostrar para as crianças as possibilidades, também depois deixar elas sozinhas, porque tu confia no brinquedo que tu locou, que tu sabes que vai ensinar músicas, palavras, cores. Isso também é bacana, né, Carol? Exatamente. E também uma das coisas que é legal no aluguel de produtos infantis é que, como a Elo já comentou, ela trabalha muito com a questão do rodízio de brinquedos, e isso é uma coisa que o aluguel de produtos infantis ajuda, porque ela tem esse brinquedo hoje, daqui 15 dias ela vai ter outros brinquedos e assim por diante. É verdade, realmente. Os estímulos vão circulando, né? Então, naquele momento, a criança está muito focada em descobrir como funciona, né? E aí ela vai ter esse interesse, vai ficar esse tempo, porque normalmente eles querem fazer o movimento, fazer a repetição, né? Que é brincar depois, e de novo. E aí chega um momento que a gente percebe, como mãe a gente sabe, né? E como, né, estudiosa, na verdade, também a gente sabe que a criança vai chegar um momento que tem aquele... Não, agora esse brinquedo eu já aprendi, já entendeu, já não causa mais aquele encantamento. E aí, por isso que é muito legal a ideia do aluguel, né? Muito. Porque daí realmente vai ter essa troca. E daí a gente também, quando vai alugar, presta atenção naquilo que a criança está naquele momento, na fase que ela está vivendo. Ela está muito interessada em números. Então eu vou procurar uma coisa que tenha esse foco também, que está trabalhando isso. Ou, né, em crianças que eu atendo, porque assim, eles estão muito interessados agora em cores, né? A fase, depende da fase da criança. Então, assim, é legal poder oferecer justamente aquilo que a criança está com interesse, né? E fazer essa troca, eu acho bem interessante, assim. Ter menos dentro do ambiente
de casa, que às vezes a gente quer tá com um monte de coisas e na verdade é legal ter aquele brinquedo que está brincando no momento, que é a fase bem de acordo com o momento que a criança está vivendo, né? A gente sabe assim, ó, são brinquedos caros, né? Que são brinquedos de excelente qualidade e para adquirir todos, né? E lembrando que as crianças elas têm um período e daí ela já enjoou daquele brinquedo e aí você comprou, investiu um dinheiro, então por isso que é mais um ponto super positivo da alocação. É essa troca, assim, porque quando a criança enjoar, já está devolvendo e já está vindo outro. E o aprendizado acessou, né? Então, é exatamente isso. O enjoar deles é porque, na verdade, ele já acessou o aprendizado ali, ele compreendeu como funciona. E aí tu oferecer uma outra coisa que vai gerar... Porque o aprendizado acontece muito por isso, né? Dá uma mexida assim, como que acontece? A criança fica questionando, ela vai mexer até aprender a lidar com aquilo. E aí chega uma hora que cessou, é hora de trocar. Por isso que é muito legal, sim, né? A ideia de locar, eu acho bem interessante, assim, e por que enjoou? Porque ela já tirou tudo que ela tinha para tirar daquele brinquedo, já aprendeu e tudo. Olha, meninas, realmente parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês estão sempre trazendo brinquedos incríveis, o site está sempre com opções diferentes. Queria que vocês falassem também para nós o site, as redes sociais, deixasse tudo bem frisadinho para quem está nos assistindo e sentir vontade de ter essa experiência da locação. Mari, tanto nosso site quanto nosso Instagram são alugbabyboom, alugbabyboom.com.br e @alugbabyboom. A gente tem o nosso número de WhatsApp, nosso contato em ambas as plataformas e também a gente atende pelo direct do Instagram. Estamos sempre disponíveis, às vezes a família não sabe, será que essa idade é boa? Será que é bom para o meu filho? Será que esse brinquedo está na faixa etária? A gente sempre responde, presta ali todo o auxílio que as famílias precisam. Estamos sempre à disposição das famílias. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês têm o nosso time inteiro do programa para ajudar a responder essas mães, né, Carol? Exatamente, é uma honra muito grande estar aqui, poder contar com vários profissionais. Várias já gravaram com a gente, agora a Elo também. Então a gente também fica muito amparada por isso, né? Que é uma coisa que valida ainda mais o nosso serviço. Verdade, com certeza. Meninas, muito obrigada. Elo, obrigada pela participação. Agradeço o convite, obrigada também. Meninas, até a próxima. Obrigada por trazerem essas maravilhas e Elo por dividir um pouco do conhecimento conosco. Até a próxima. Hidrocele, a famosa água no saquinho dos meninos. Nossa cirurgia pediátrica, a doutora Bianca, trouxe esse tema super importante para a gente entender o que é, como que funciona, o que tem que fazer. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, Mari. E fala um pouquinho para nós, então, o diagnóstico, o que é essa doença? A hidrocele, ela é um acúmulo de líquido na túnica vaginal. Túnica vaginal é uma camadinha que reveste o testículo. Então é um líquido e esse líquido ele passou da barriga até chegar ali no saquinho. E por isso que a gente vê às vezes o saquinho mais cheinho. Ela é muito comum no consultório e ela pode ter uma relação com a hernia inguinal que a gente já conversou aqui também. Então, da onde vem esse líquido, né? Da onde ele apareceu? Ele passa justamente por aquele conduto peritônio vaginal que a gente conversou, da descida do testículo, que depois que o testículo chega na região escrotal, o organismo não deu conta de fechar, então o trajeto ficou aberto. Então, pelo trajetozinho, do mesmo jeito que pode passar um ovário nas meninas ou pode passar um intestino nos meninos, pode escorregar o líquidozinho que a gente tem dentro da barriga e esse líquidozinho se acumular ali no testículo, né? Só que ele tem duas classificações diferentes. Essa hidrocele, ela pode ser residual, ou seja, ela não tem comunicação com o trajeto e não tem comunicação com a barriguinha. Então, esse líquido passou ainda na gestação, a criança nasceu assim, depois o trajetozinho fechou e o líquidozinho ficou lá parado. Entendi. Então, essa é a hidrocele residual ou encistada, né? E existe a outra hidrocele, que é a comunicante, que tem a comunicação com esse trajetozinho e, consequentemente, com a cavidade abdominal. São esses dois tipos que a gente vê. E o que se faz com um tipo e com o outro tipo? Quando a gente tem uma hidrocele comunicante, isso é cirúrgico, porque a gente sabe que se o líquido está passando tanto para a barriga quanto também está passando para o saquinho, o trajeto está aberto. Sim. Então, o trajeto estando aberto, ele te dá uma chance De hérnia. de hérnia e de fazer uma complicação. Então, para esse tipo de hidrocele, é essa conduta.
Agora, quando você tem uma hidrocele que ela é residual, que ela está encistada e nunca teve uma queixa de hérnia, então você pode acompanhar um pouco mais esses bebês até em torno de 1 ano de idade para ver se essa hidrocele diminui, desaparece e talvez a criança nem precise do procedimento cirúrgico. Mas é isso que tem que ser avaliado. E quando a gente faz a conversa com os pais no consultório, a gente tem que abordar essas questões. Como é que é, pai, mãe? Esse saquinho, ele é cheinho, mas ele já nasceu assim? Ou não, ele nasceu murchinho e em um determinado momento de vida você vê que apareceu um líquido ali que não tinha antes. É só ali? Na região inguinal, ali na virilha, aparece alguma coisa? Aí você tem que saber se tem associação com hérnia ou não. Você vai direcionando. A gente tem que ficar atento a cada detalhe da criança, né? Exatamente. Tem que pensar também, em assim, tudo. o pediatra analisar tudo também, porque é difícil. Eu sei porque eu sou mãe. Às vezes eu vou ver mas será que já tinha? Será que não? Será que foi agora? Mas quando tem, eu sempre pergunto para as mães ficam pensando, mas eu não sei. Eu falo, olha, se tivesse, você teria visto, né? Porque geralmente é perceptível. Mas assim, doutora, eles nascem com um saquinho mais inchadinho, né? Mas não que seja uma hidrocele. Entendi. Entende? Então, assim, quando tem muito líquido no saquinho, isso é perceptível. É gritante. Isso, tanto ao nascimento, ou se não for tão exagerado assim, o pediatra que tem experiência, ele vai ver que tem alguma coisa diferente, Claro. ele vai suspeitar. O pai pode, às vezes, não suspeitar, a mãe pode não suspeitar. Mas nas consultas de rotina com o pediatra, na grande maioria das vezes, eles olham ali e eles acham que tem uma hidrocele. Entendi. E encaminha para nós cirurgiões. E aí a gente vai fazer a avaliação. Para ver qual das duas é, para ver Exatamente. qual vai ser a abordagem que a gente vai usar, né? Porque a hidrocele tem é muito característico no nosso exame físico, quando a gente está no consultório, a gente consegue colocar uma lanterninha bem próxima ali do saquinho, da bolsa escrotal. Apaga a luz do consultório e coloca uma lanterninha ali. Então a gente vê que fica tudo laranjinha. A gente vê que aquilo ali, o conteúdo, é só líquido. Porque existe a hérnia íngüino-escrotal. Quando todo o intestino desce, passa pelo trajetozinho e chega até lá no saquinho. Então, se o paciente chega para nós... é algo bem perigoso, né? Exatamente. Se o paciente chega para nós com o saquinho inchado, eu não posso de cara dizer que é hidrocele. Claro. Eu tenho que examinar. Isso pode ser uma hérnia íngüino-escrotal. E a hérnia íngüino-escrotal é cirúrgico. Você não vai ficar esperando até 1 ano de idade, porque você sabe que ela não vai resolver. Entendi. Olha só como é importante qualquer dúvida, assim, procurar um profissional. Porque imagina se a mãe fica esperando ou se acha que é normal. Sim. Porque assim, uma mãe de primeira viagem, principalmente, de um menino. Eu sou mulher, eu conheço o meu corpo. Sim. E daí eu não conheço o corpo masculino. Então eu não sei qual é o tamanho ideal do testículo. Sim. Se ele está inchado ou se ele não está. Então, assim, é muito importante a consulta mensal justamente para isso, né? Para o pediatra analisar, ver tudo. Tanto que a gente vê que eles mexem em tudo. Na vagina da menina, abre, olha tudo. Que é o que tem que ser mesmo. Tem que ser feito, Sim. porque eles sabem muito mais do que nós. O profissional vê todos os dias um bebê. Nós não, a gente vê só o nosso, entendeu? Então, assim, é muito difícil, porque, como eu falo, eu não imagino qual é o tamanho correto do saquinho. Aí, quando se acontece algo assim, era de um tamanho e do nada inchou, daí é diferente. Exatamente. É muito diferente. E é muito comum acontecer, existe um dado, assim, vem crescendo, como é que é assim no consultório? Não é que vem crescendo, né? Mas assim, é uma queixa muito comum. Então assim, quando a gente fala em hérnia inguinal, por exemplo, até 4% da população tem. Nossa! Né? E quando a gente fala em prematuro, sobe mais ainda essa incidência. É? Exatamente. Então assim, tendo um conduto peritônio vaginal aberto, tem a chance de escorrer esse líquido e parar ali na bolsa escrotal. Né? Então, nas consultas, a gente tem que abordar várias questões. Saber se é um bebê prematuro. Exatamente. A hidrocele não é residual, é comunicante. A hidrocele associado à hérnia, as condutas vão ser diferentes, mas é bem o que você falou. Os pais, eles não têm obrigação de fazer o diagnóstico de saber o que é. Ainda mais se for um pai de primeira viagem, né? Não sabe.
Então, o pediatra examinando e tendo dúvida, encaminha para o cirurgião que a gente vai avaliar e a gente vai acompanhar. Nossa. Tem muita mãe que às vezes abriu a fralda e falou assim, nossa, mas que estranho. Tá diferente. Tem alguma coisa diferente aqui. E mesmo que ela não tenha, que ela não suspeite de nada, imagina quantas pessoas você conhece que já ouviram falar esse nome hidrocele, hernia inguinal, nem sabia que existia. É verdade. Né? Então, conversa com o pediatra e o pediatra achando que tem que encaminhar, ele encaminha pra gente. Nossa, que bacana. E falando assim, na cirurgia em si, é uma cirurgia muito demorada, muito complicada? É a mesma cirurgia da hernia inguinal. A gente faz uma incisão no mesmo lugar, procura esse trajeto também, liga, só que a diferença é que a gente faz uma abordagem na bolsa escrotal e a gente Porque esvazia. nesse caso já foi lá para os testículos. E quando a gente fala Sim. só na hérnia, estava localizado só lá na virilha ainda. Exatamente. Aí a gente entra na região ali escrotal, abre essa camadinha, né, que está englobando o líquido e esvazia todo o líquidozinho. Entendi. Tudo pela mesma incisão que a gente faz ali, mais embaixozinho na barriga. Igual na hérnia, a criança também vai embora para casa no mesmo dia. Ela não precisa dormir lá, salvo seja um bebê prematuro ou tem alguma outra doença. Mas Cada via caso de é um caso, regra, né, doutora? mas via de regra, a grande maioria entra de manhã, opera, vai embora no final do dia e dá tudo certo. Ótimo, maravilha. Obrigada De por nada, dividir Mari. conosco esses conteúdos tão importantes que eu acho que com certeza a gente aqui no Minuto Mamãe e Bebê leva tanta informação para as mães e essas dúvidas que tornam o maternar da gente tão difícil vão sanando, vai ficando tudo mais tranquilo. Saber que existe profissional que vai nos ajudar a vencer qualquer probleminha que aconteça com os nossos pacotinhos de amor. Obrigada, querida, e até o próximo Mari, encontro. até a próxima. Obrigadão. A gente fala muito sobre o papel da mãe, sobre os filhos, as crianças e o pai. Onde o pai fica nessa história? A nossa terapeuta Devadaia está aqui conosco. Bem-vinda novamente. Olá, Mari. Gratidão por me receber. Hoje nós vamos falar então sobre os pais. A gente não fala muito sobre eles, mas eles são tão importantes, né, Deva? Sim, para começar, eles são colaboradores de toda essa história de Não fazer existe nenéns. criança, não existe um neném sem o pai, né? Para começo da história, lá cientificamente falando. O pai não é à toa que o pai é muito associado nas culturas antigas ao sol, né? Porque se a gente pensa na terra, uma sementinha quando é plantada, ela é acolhida pela terra, a terra que ativa, que faz, digamos, dar a comidinha para a sementinha, mas o que ativa na verdade é o sol, não é? O que desperta aquela plantinha para crescer. Então a função do pai é essa função ativadora. Isso é uma função, isso não quer dizer que se a criança não teve pai, então não tem essa função. Não, é uma função. Uma função paterna. Ela pode ser feita por outra referência masculina ou até pela mãe, né? Mas o lugar dessa função é importante. Porque é a função de colocar limites, de dizer o que pode, o que não pode, até onde pode ir. Às vezes as pessoas pensam que o pai que vai colocar limite e aí a mãe não vai educar, a mãe não vai estar educando, mas existe o papel do pai e da mãe. Não é que o pai colocando limite, a mãe não coloque também. Não, é diferente, assim, é um pouco mais complexo. A função do pai, primeiro, é dar uma roubadinha da mãe da criança, então dizer assim, peraí, ela também é minha, entendeu? Já começa aí, porque a mãe acha que a criança é só dela, então já começa lá no comecinho, ela é minha também, então tu já tem que dividir com o pai que ela cria que não é só tua. Então isso numa família que tem aquele formato clássico. Vamos pensar numa família diferente, o pai e a mãe são separados e a mãe tem outro namorado, então a função paterna, em termos do limite da mãe também é minha, vai ser aquele outro companheiro, ou companheira, né? E a função paterna também pelo pai, que autoriza a mãe quando não está o filho com o pai, e a mãe diz, filho, não faça isso, vou falar com teu pai. Aí o pai diz, pode fazer. Não pode. Exatamente. Ele está desautorizando a mãe. E a mãe precisa ser autorizada, tá?
mas para que a mãe seja autorizada no seu poder, no seu direito a colocar um limite para a criança, a mãe também tem que fazer o mesmo com o pai. Fazer o mesmo com o pai, né? Então ela tem que autorizar essa função entrar na vida dela e da criança, porque se fica só mamãe e bebê, já percebe que quem está muito próximo às vezes é quem menos respeita. Exatamente. Então é normal, né? Porque pega o jeitinho, já sabe como abordar a mãe, aquele denguinho todo. E às vezes é incrível, mas às vezes uma criança com 1 aninho já tem essas manhas de saber como conseguir o que quer. Eles são muito espertos. Eles são muito inteligentes. Então tudo tem seu lugar. Exatamente. Tudo tem seu lugar. Por isso que eu acho interessante a gente trazer esse tema para o programa, porque é bem isso, sabe? A criança foi feita por 2 pessoas. Sim. Então essas 2 pessoas têm os mesmos direitos, as mesmas obrigações. Então assim como a gente quer que eles estejam presentes nas tarefas, Sim. na hora de autorizar, na hora de colocar limites, eles precisam estar ali também, fazendo o papel de pai. Até porque depois, na vida adulta, tu que trabalha muito com mulheres, com pessoas, existem muitas mulheres com problemas que vêm desde lá da infância por não ter a figura paterna dentro de si, por várias coisas relacionadas à falta do pai. Sim. Tem uma coisa que se fala muito hoje de alienação parental, né? Que às vezes é a mãe que faz, às vezes é o pai que faz. Isso já é um reflexo de um desencontro em relação à criação, à criança da criança, né? A como fazer para levar essa criança à frente. O ideal é que a negociação aconteça num espaço reservado, não na frente da criança. Exatamente. Tipo, ficar um querendo degladiar com o outro sobre o que pode, o que não pode, e a criança ouvindo deve, tudo que não ali. deve. Isso que vai criar um conflito para a criança. Com certeza. Então, a autoridade também vem dos avós, né? De autorizarem os pais a serem pais, de se colocar, respeitarem o que eles decidirem, mas as negociações prévias, o ideal é que não seja na frente da criança, que perante a criança está todo mundo de acordo no que pode, no que não pode, no que deve ser feito, no que não. Interessante. E se a criança tenta negociar, então vamos repensar. A gente vai pensar, filho, e aí vamos lá, conversamos, que entende? Legal. Quanto mais a criança sente que os adultos estão de acordo, para ela fica mais fácil. Porque daí ela tem certeza que não, a minha mãe e meu pai, eles têm certeza disso. Sim. Então eu não tenho chance de... Sim, né? porque aí nós estamos falando de uma coisa que é tipo a lei interna. Como que eu sei o certo ou o errado? O que eu devo e o que eu não devo? Alguém me disse... Mas se eu acho que isso é negociável, que às vezes o certo já não é tão certo, que às vezes o errado eu posso fazer mesmo assim, aquilo vai criando uma pessoa com conflitos em relação à moral, à ética, ao respeito. Então, ela internamente não tem limites claros. Isso já traz uma energia de uma pessoa que não consegue lidar com a autoridade, com a lei, vai ter problemas, né, no trabalho, na escola, aquela criança que não quer ficar sentada, não quer aprender, não quer respeitar a professora, quer sair qualquer hora da aula. Porque não tem limites, porque não sabe o que é regra. Porque não foi clara a informação que foi dada para essa criança, e a informação a gente não dá só na fala, a gente dá no exemplo. Exatamente. Exemplo, então que a gente tente não mentir para a criança, não enrolar, não mudar de ideia toda hora. Uma hora eu tô afim, pode, outra hora não tô afim, não pode porque eu tô de mau humor. Não é assim. Se coloca de acordo e transmite uma informação só, para que a criança cresça firmada naquilo e se sinta mais inteira por dentro. Que bacana, isso é muito importante. E a gente entender que nós estamos criando essa criança que vai ser um adulto. Então é nossa responsabilidade. Sim. Passar os valores, explicar, orientar. Por isso que eu acho tão fantástico assim os pais buscarem informação e estarem de acordo para a criação, porque a gente está criando uma pessoa, né? Sim. É muita responsabilidade. E às vezes a gente quer ajudar o nosso filho, a gente acha que tem que levar a criança na terapia, tem que dar a floral para a criança, e às vezes a gente ajuda indo o casal fazer uma constelação, indo o casal fazer uma sessão de terapia, o casal se trabalhando com terapia floral, entende? O homem, ele é mais resistente a esse tipo de terapia? O que tu vê assim? Eu estou muito feliz que cada vez mais homens vêm.
Os homens, E eles olha estão que coisa mudando, linda, né? Eles estão pagando sessão para os amigos. Olha só. Eu tenho pacientes que dão de presente para os amigos sessões, justamente porque para a mulher é mais comum, para o homem há mais resistência. Eles dizem, não, vai lá, tu vai ver como vai ser melhor para ti. E um indica para o outro e eles vão descobrindo que eles podem ter um espaço onde trabalhar essa transformação interior e se fortalecer. Porque o homem tem muito essa coisa do fortalecer, eu tenho que ser forte, mas a força vem de dentro. Se a gente por dentro não está bem... E assim, ó, esse homem, que tipo de criação ele teve? Como é que foi o pai dele para ele? Sim, sim. Então, ele ser pai agora é quebrar barreiras, né? Eu brinco que há homens que acham que a masculinidade é de vidro, né? Que qualquer coisa quebra, porque pegou um neném no colo, deixa de ser homem. É bobagem. Lavou uma panela. Lavou uma panela, perdeu a masculinidade. Não é, a gente está aqui para crescer. Não é criticar os nossos pais, mas questionar, ressignificar e mudar a história. Se aquele modelinho não está nos fazendo feliz, não nos traz um casamento feliz, uma paternidade feliz, vai lá buscar uma ajuda e se transforma, né? Que lindo, isso, Deva. né? Que lindo. Amei, porque a gente sempre fala muito sobre a mãe, sobre o nosso papel, sobre as crianças, como ajudar. E agora a gente poder falar também para os pais, porque a gente sabe que muitas mães nos assistem. Claro que temos alguns pais também. Mas essas mulheres que estão nos assistindo vão repassar essas informações para os maridos. E é isso que eu penso, é a gente transformar a paternidade em algo muito melhor. Nós já temos pais bem mais presentes e eu acredito que isso vai melhorando cada vez mais. Ainda bem, né, mamães? Querida, muito obrigada pela sua participação, por sempre nos ajudar e nos trazer ideias maravilhosas e os seus florais e toda essa energia deliciosa. Até o próximo encontro. Até mais.